Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui hoje com o Jefferson para a gente falar de um assunto bem interessante, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Nós que estamos aqui todas as quartas-feiras trazendo notícias do mundo editorial, dicas, insights, para que você possa se tornar escritor da sua própria história. E hoje nós trazemos um assunto muito importante para você que é escritor independente, você que tem vontade de escrever o seu livro, gostaria de escrever seu livro, mas chega no momento do lado financeiro pesa um pouco, né, Gisele? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre leis de incentivo à cultura. Vamos falar especificamente de três leis que incentivam a cultura, onde as pessoas podem, que têm interesse em trazer, em criar o seu movimento literário, de escrever o seu livro, são três formas que você pode, sim, buscar alternativas para que você possa buscar recursos financeiros para fazer o seu livro, né? Muito mais importante, assim, né, pessoal? Nós vamos trazer essas três leis, porque elas são as mais conhecidas dentro dessa questão do incentivo à cultura, né? O governo, ele incentiva os artistas a buscarem recursos financeiros, né? E muitas vezes, né, as pessoas acham que é o governo que está repassando esse dinheiro, mas não é bem assim que funciona. E hoje nós vamos trazer essas três leis para que vocês entendam um pouco como funciona cada lei. E óbvio, né, que existem outras leis municipais, outras leis estaduais. Nosso objetivo hoje é focar no escritor de uma maneira geral. Então, essas três leis, se falarem de incentivo à cultura, se forem falar de livro, essas três leis, elas abrangem o incentivo dentro da escrita de livros nível Brasil. Se tiver uma lei regional, uma lei municipal que a gente não esteja falando aqui, você quiser deixar nos comentários, sinta-se à vontade, que a gente vai ficar muito grato com a contribuição de você que está aqui acompanhando a gente nesse momento, né? Exatamente. E a gente vai começar falando sobre a Lei Rouanet. Muito se fala existe muita polêmica ao redor da Lei Rouanet, onde as pessoas acham que o governo está dispondo dinheiro para grandes artistas e tudo mais. Na verdade, a Lei Rouanet, ela não é ela é uma lei de incentivo à cultura, mas ela não é um financiamento direto que a pessoa, vamos dizer assim, o produtor de cultura ele consegue alcançar. Né? Então, assim, o escritor, ele não deixa de ser editores, não deixam de ser produtores de cultura. Mas a Lei Rouanet não é um benefício de verba direta. Na verdade, o que acontece com a Lei Rouanet, né, que ela foi sancionada em 91 como um marco de incentivo à cultura, de que forma que ela trabalha? Você inscreve o seu trabalho, o seu projeto lá dentro do site da Lei Rouanet, né? Lá dentro do nosso blog você consegue clicar e consegue entrar dentro do site, conhecer um pouco mais sobre ela. E se o seu projeto for aprovado, você apresenta os orçamentos, tudo envolvido, tudo que envolve o seu projeto, como é que você pretende aplicar e tudo mais. Se aprovado for o seu projeto, você recebe uma carta. Você recebe uma carta que você vai apresentar para as empresas, para que as empresas sejam incentivadoras culturais. Aí onde elas vão poder desprender uma parte do valor que elas teriam que pagar de imposto de renda, isso, né? De imposto de renda, e elas podem destinar para o seu projeto que tem essa aprovação mediante essa carta. Então, assim, o dinheiro vem do governo, mas de uma forma indireta. Você precisa buscar o incentivo, sim, dessas empresas parceiras, de empresas que têm lucro real ou lucro presumido, né? Que eles trabalham dentro desse regime de caixa. E aí, o que acontece? Você consegue incentivo dessas empresas. É onde a gente vê, às vezes, os shows dos grandes artistas e as pessoas têm, às vezes, um pouco de dificuldade de entender, que daí, então, tá lá, patrocinada pela marca XYZ, porque nós não vamos entrar em marcas aqui para a gente não ter problemas. Mas patrocinada pela marca XYZ, patrocinada pela marca, aquela marca daquele refrigerante vermelho. O apoio cultural, né? Muitas vezes eles acabam utilizando, né? A Lei Rouanet, em linhas gerais, o que ela faz? Ela é uma lei de incentivo à cultura e onde o governo
apoia os artistas, tanto os produtores quanto os escritores de livros. E qual é a grande proposta do governo? Não arcar com os custos financeiros diretamente, digamos assim, né? Ou existe uma verba destinada do governo para determinado projeto. Não. Os escritores, os produtores culturais, os artistas, eles precisam colocar o projeto dentro da plataforma da Lei Rouanet, lá no Ministério da Cultura, e se aprovado, eles vão receber essa carta, como muito bem colocado pela Gisele aqui, para que eles busquem o patrocinador desse projeto. Quem que é o patrocinador desse projeto? Empresas de lucro presumido, empresas de lucro real, que vão deduzir do imposto de renda esse valor que vai ser utilizado de patrocínio, vamos colocar assim, no incentivo fiscal, tanto para a empresa que vai estar deduzindo esse imposto, quanto ao produtor, o artista que vai estar sendo incentivado. Ou seja, é uma troca de benefícios, digamos assim, né? Porque o produtor, o artista, não precisa tirar do próprio bolso e, ao invés da empresa patrocinadora estar repassando o valor do imposto para o governo, ela vai estar deduzindo ou repassando para esse projeto, né, incentivando a cultura, né, e de maneira indireta o governo e a empresa patrocinadora estão incentivando a cultura, né? Nesse caso, o que a gente recomenda para os nossos escritores quando a gente fala de Lei Rouanet? Principalmente escritor independente, que não é muito conhecido. Converse com empresas, né, de conhecidos, empresas da região, que gostariam de incentivar a cultura, né, para deduzir do imposto de renda esse valor de patrocínio, e depois você vai para e daí você coloca o seu projeto. O seu projeto lá na plataforma do Ministério da Cultura. Por que a gente mais vê, né, Gisele? Artistas, produtores, principalmente escritores, colocaram os projetos lá, foram aprovados, mas depois para buscar o patrocinador, aí eles têm dificuldades, porque eles têm que encontrar pessoas que estejam dispostas a patrocinar, né? Então, querendo ou não, resumidamente, a Lei Rouanet, ela nada mais é do que uma parceria público-privada, onde o setor público, eles abrem mão do direito de receber um percentual do imposto de renda, e esse imposto ele pode ser, então, destinado para o patrocínio, para o apoio de atividades culturais. Isso aí. Então, pessoal, Lei Rouanet, procurem lá, acessem a plataforma do Ministério da Cultura. Se você quiser saber um pouco mais, essa semana nós lançamos no nosso site, na editoranpe.com.br, tem lá um artigo que fala dessa lei, e lá a gente leva direto para o programa, para a plataforma do Ministério da Cultura, para entender um pouquinho mais e um pouco mais aprofundado, ter um conhecimento mais aprofundado da Lei Rouanet. Mas entenda-se que você precisa fazer o projeto, esse projeto precisa ser aprovado, e depois de aprovado você precisa buscar e fazer a captação. Fazer a captação, buscar empresas que estejam interessadas no incentivo da cultura. Então, para você escritor independente, não ficar desmotivado ou frustrado, né, depois que um projeto seja aprovado, qual é a recomendação que a gente dá? Converse com empresas que você conhece, de amigos, de pessoas conhecidas aqui da região, da sua região, empresas próximas do seu estabelecimento, da sua casa, para que você possa entender. De repente a empresa está querendo incentivar, ou às vezes ela nem sabe que ela pode estar incentivando dessa forma. Então você também tem que saber vender o peixe para daí ser contemplado com essa lei, com essa proposta, captação, né? Com essa captação do projeto no caso aqui a gente está falando de incentivo à escrita, né, e leitura de livros, né? Outra lei que surgiu, que foi feita na época logo no começo da pandemia, ali no ano de 2020, é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, então, ela é uma resposta que o governo trouxe para a crise que aconteceu de acordo pelos fechamentos, por não poder ter mais espetáculos, por não poder se gravar vídeos, não poder por ter aqueles momentos de produção cultural. Então, essa sim é uma lei que vem o recurso do governo federal para os produtores de cultura. De que forma? Através de editais tanto estaduais quanto editais municipais.
tanto o município pode, junto com o governo federal, buscar esse recurso e fazer esse edital e apresentar o edital onde os artistas e os produtores de cultura, os escritores, criador de feiras literárias, né, trazendo para o nosso mundo literário. Então, feiras literárias, rodas de conversa, momentos de workshops de escrita, podem ser inscritos nesses editais como incentivadores de cultura. Veio essa lei, então, ela surgiu, foi sancionada em 2020 para favorecer aquele momento da pandemia, e ela é uma lei que ela ainda está perdurando, ela ainda está sendo renovada, os recursos ainda estão sendo destinados, e ainda tem, anualmente tem editais, tanto Aldir Blanc a nível estadual, quanto Aldir Blanc a nível municipal também. Essa lei, ela homenageia ali o Aldir Blanc, que é um cantor e compositor, que acabou falecendo por conta do Covid, né? E o que acontece nessa questão aqui? Naquele momento onde os artistas não tinham para onde recorrer, foi sancionada essa lei para que os artistas pudessem se manter enquanto a gente estava no regime de lockdown. Não existia os movimentos, né? Não podia ter agrupamento de pessoas, enfim. Então a lei, ela trouxe esse benefício para a classe artística, e tanto em nível municipal quanto estadual, né, quanto federal. E o mais importante, é uma lei que trata de toda a questão de produção cultural, né? E também é uma lei que também abraçou essa classe de escritores, né? Aonde é possível você captar recursos para poder fazer a produção cultural. Na maioria das vezes, essas leis, elas trazem uma contrapartida social, que é muito importante. A gente participou no final do ano passado, através da Academia de Escritores lá do Trombudo Central, dessa lei Aldir Blanc, e a gente teve que fazer uma contrapartida social. E qual foi a contrapartida social? Fazer um workshop a gente teve o livro publicado, conseguiu um recurso para publicar os livros, fez o lançamento, e depois a contrapartida social foi o quê? Fazer um workshop de escrita em comunidades carentes, em comunidades de baixa renda, para que eles também tenham acesso a essa cultura. Então, normalmente essas leis que vieram, elas trazem essa contrapartida social, que é muito importante você entender o jogo para que você também não tenha surpresas depois que for aprovado e receber o dinheiro também, né, Gisele? Exatamente. Finalizando, como a gente falou, a gente vai falar hoje de três projetos de incentivo de cultura, né? 3 leis. Vamos finalizar, então, com a Lei Paulo Gustavo, que também surgiu ali no finalzinho da pandemia, uma homenagem a um ator, né, que faleceu por conta da Covid também. E a Lei Paulo Gustavo, de que forma que ela é diferente da Lei Aldir Blanc? Ela também é uma verba que vem do governo federal para os municípios. Qual é a diferença? O município, eu não vi até agora a Lei Paulo Gustavo a nível estadual, mas sempre municipal. Então, os municípios buscam os recursos. Então, para o escritor, para o produtor cultural, como ele está disputando, né? Vamos dizer assim, botando seu projeto para ser avaliado e ser aprovado, ele está somente dentro da cidade dele. Então, a chance dele conseguir ser contemplado é maior. E por mais que essa lei, Paulo Gustavo, ela tem verbas destinadas de forma muito clara. Então, ela tem verbas para audiovisual, ela tem verbas para produção de cinema, ela tem verba para produção de teatro, ela tem verba para biblioteca, tem verbas para museu, e ela tem verbas, sim, para livros e literatura. Tanto para a questão de incentivo de feiras literárias, como também para o incentivo de publicação de livro. Como o Jeff falou muito bem, óbvio, todo o edital, Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, ela vai te pedir, uma das exigências dela é que você tenha algumas contrapartidas, desde contrapartida de acessibilidade, então tornar o seu evento, tornar o seu livro, tornar o seu material acessível a vários públicos, seja talvez a publicação em braille para livros para pessoas com deficiência visual, audiobooks,
né, a criação de audiolivros, vou trazer para dentro do nosso movimento aqui. Então, audiolivros para pessoas com baixa visão, ou então, se você for fazer uma roda de conversa, uma roda de contação de história, disponibilizar um intérprete de Libras para pessoas com deficiência auditiva, né, com déficit auditivo, acessibilidade e um ambiente acolhedor que pode ser incluso dentro do seu projeto para pessoas com autismo, para pessoas com TDAH. Então, a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, né? Então, são as pessoas com deficiências, os PCDs. Tudo isso pode ser encarado como contrapartida. Como o Jeff bem exemplificou, a gente participou junto, né? A gente participou como um prestador de serviço nesse projeto do livro, a editora participou como prestação de serviço dentro do projeto da Academia de Letras, e uma das ações foi fazer, uma das metas do projeto foi sim fazer esses workshops de escrita, e eles entraram como uma contrapartida social. Por quê? Porque eles buscaram as comunidades mais carentes, comunidades que usualmente não teriam acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de workshop, para que isso seja apresentado. Porque um dos principais motivos de existirem leis e editais de incentivo à cultura é fazer com que a cultura chegue a pessoas que às vezes não têm condição de acessar a cultura. Porque, como dizem, às vezes, não são todos, mas às vezes o acesso à cultura é um acesso dispendioso, vamos dizer assim, é um acesso que ele exige um gasto financeiro um pouco maior para você conseguir assistir a uma peça de teatro, assistir a uma ópera, assistir a uma apresentação, às vezes comprar algum livro. O livro às vezes tem um custo, porque ele tem o custo de impressão, tem o custo do escritor, tem uma série de custos que envolvem o livro, e que às vezes para uma comunidade mais carente é um custo que ele não consegue comportar. Então, é aí onde essas leis de incentivo à cultura, uma das principais motivações é fazer a cultura conseguir chegar, boa cultura conseguir chegar até essa comunidade, né? Muito importante, né, citar nessa questão da Lei Paulo Gustavo, que ela tem, muito bem colocada aqui pela Gisele, das 3 leis que a gente trouxe aqui, a Lei Rouanet, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, é justamente essa questão de que para a classe de escritores existe uma categorização, uma finalidade específica para que você possa entrar com produção de livros, né? Que é a parte onde mais pega muitas vezes nas pessoas que estão, por exemplo, começando a sua jornada como escritor, estão escrevendo o primeiro livro e não tem muito essa, não tem um budget, um investimento inicial para produzir tantos livros, digamos assim, né? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela traz essa pegada com a finalidade mais voltada para escritores e produção de livros, né? Claro, como já muito bem frisado aqui na live, sempre com uma contrapartida, seja ela de social, seja ela com uma doação de uma parte dos livros que forem impressos, seja ela com uma roda de conversa, seja ela com um workshop de escrita, seja ela com uma acessibilidade, né? Mas permite que você, escritor independente, você que está querendo se tornar escritor da sua própria história, comece a jornada como escritor através dessas leis de incentivo à cultura, né? E nós, da Editora NPE, temos trabalhado muito nos últimos meses com escritores que chegam até a gente e querem produzir os seus livros, mas não tem um investimento inicial, né? Esse investimento para fazer toda a produção do serviço editorial, da impressão e a distribuição desses livros, no caso, né? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela tem essa pegada mais focada para a produção de livros para escritores independentes. Então, você que é escritor e está querendo escrever um livro e não sabe como buscar, entre em contato com a gente, vá até nosso site, busque mais informações sobre essas leis, né? A gente falou de 3 leis aqui, a Lei Rouanet, ela é mais nível federal, você tem que entrar lá na plataforma do Ministério da Cultura para cadastrar a tua plataforma, teu projeto. A Lei Aldir Blanc, ela tem uma pegada estadual, municipal, né? Mas às vezes, a maioria das vezes, dos casos,
ela é mais nível estadual, e a Lei Paulo Gustavo ela já tem mais foco municipal. Qual que é a diferença de você participar dessas 3 produções? Você pode colocar o seu projeto nas três leis, digamos assim, nesses 3 editais, quando quando você tiver que pensando na produção cultural, digamos assim. Só que enquanto a Lei Rouanet é a nível federal, você concorre com o Brasil inteiro, a Lei Aldir Blanc, que é estadual, você concorre muitas vezes com o estado inteiro, a Paulo Gustavo ela acaba sendo um pouco mais atrativa, porque você está concorrendo com pessoas da tua região e, digamos assim, para o seu projeto ser aprovado, ele pode ser mais, vamos colocar bem em um parênteses bem grande aqui, ele pode ser mais fácil de ser aprovado. Talvez você seja aprovado na Lei Rouanet, né? Mas ele tem que correr atrás depois da captação. Mas aqui na Paulo Gustavo, a concorrência se torna um pouquinho menor, digamos assim, porque você vai estar concorrendo com pessoas do município. E muito importante, né? Que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Você está morando no estado de São Paulo, você vai buscar a Lei Aldir Blanc do estado de São Paulo. Você mora em Pernambuco, Lei Aldir Blanc do estado de Pernambuco. Você mora em Blumenau, mora em Rio do Sul, você vai até vai buscar editais na Secretaria da Cultura do município. Ou do seu estado. Ou do seu estado. Vamos deixar bem claro isso, né? Que a gente fala dessas questões e os editais são lançados nível Brasil, nível estadual e nível municipal. Então, se você quer participar com uma menor concorrência, né, talvez acredite que o seu projeto seja se encaixe dentro dessa proposta das leis de incentivo à cultura, você vai buscar uma dessas 3 leis para ser aprovado, né? Uma coisa que é muito importante, pessoal, e que é uma coisa que a gente tem que frisar muito, que é onde a maioria dos escritores e a maioria dos produtores culturais, eles acabam escorregando e não têm o seu projeto aprovado, é pela falta de leitura com atenção dos editais. Cada edital, cada local tem a sua particularidade. Então, às vezes, até dentro dos próprios editais, vamos dizer assim, tem o edital Aldir Blanc a nível estadual, mas que o público é um público específico. Então, se você não se enquadra nesse público específico, não adianta você se inscrever que você não vai ser aprovado. Existe a possibilidade de que, às vezes, o edital está sendo lançado, você tem que ver se o seu projeto ele realmente se enquadra. Já teve leis de incentivo à cultura que a gente pegou e foi acompanhar o edital, em que não existia a possibilidade de impressão de livros, por exemplo. Era um edital voltado para o incentivo à escrita, mas não à publicação. Então, são esses pequenos detalhes que vocês têm que estar atentos. E se você tem na sua cidade algum edital que está sendo aberto e você tem dúvidas sobre o edital, entre em contato com a gente que a gente te ajuda a entender o edital da sua cidade, do seu estado, da sua região, porque às vezes ele pode ser um edital também regional. Então, fique de olho na Secretaria de Cultura do seu município, na Secretaria de Cultura do seu estado e no site também nos editais que são abertos diretamente pelo Ministério da Cultura. Além dessas 3 leis que a gente trouxe para vocês hoje, a Rouanet, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, de vez em quando tem outros editais sendo abertos. Então, assim, se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa história, não deixe de aproveitar essa oportunidade de contar, de ter esse incentivo para que você possa contar a sua história para o mundo. Muito importante uma coisa que a Gisele falou, e vamos frisar aqui novamente, né? A gente vai falar especificamente de Blumenau e Gaspar, que são 2 cidades separadas, tá ali por uma rua. Por uma rua, ou assim, a menos de 10 quilômetros, 15 quilômetros, você está na cidade vizinha, digamos assim. Não é o que acontece em centros maiores, mas mesmo sendo Blumenau Gaspar, a Lei Aldir Blanc de Blumenau ela é diferente da Lei Aldir Blanc de Gaspar. Não é porque às vezes você tem um amigo, um escritor lá de Gaspar, que você vai dizer assim, olha, o João lá de Gaspar me disse que ele aprovou a lei dele, o projeto dele com essa questão aqui. Eu aprovei, então eu fiz exatamente igual ao João. Aí chega aqui,
o público é diferente. A forma de entrega da lei, As exigências do edital são diferentes. Então, não adianta você... eu vou conversar com meu amigo que é da cidade vizinha, que é do estado vizinho. Você precisa, sim, fazer a leitura do edital, porque sempre tem as pegadinhas, né? Nós já tivemos editais, por exemplo, em que, por uma situação bem específica, tá? Tinha lá uma das exigências que os livros produzidos não poderiam ser vendidos durante um ano. E de 10 editais que foram publicados, tá? 9 foram reprovados, por quê? Porque dentro do projeto, lá no cronograma do projeto, tinha o dia do lançamento do livro, e eles iam fazer a venda desses livros. Então, eles já foram reprovados por esse quesito. E um detalhezinho que dizia lá que os livros não poderiam ser vendidos durante um ano, fez com que 9 projetos fossem reprovados. Então, detalhezinhos como esse, a nossa editora pode estar ajudando e facilitando você a entender melhor os editais que estão acontecendo, né? A nossa editora também trabalha como produção cultural, e se você tiver interesse de produzir um livro, se você tem um projeto de livro e quer entender um pouquinho mais sobre como é que funciona, ou quer a nossa assessoria, entre em contato com a gente, deixe nos comentários aqui embaixo. Vai ter aqui embaixo também o acesso ao nosso WhatsApp, onde você vai poder entrar em contato diretamente com a nossa equipe, para que você possa, sim, a gente possa te ajudar e te assessorar nessa questão dos editais que estão acontecendo aí. Todos os anos são lançados, e é sempre importante estar acompanhando, né, Gisele? Exatamente. Pessoal, espero não ter deixado vocês com mais dúvidas ainda, né? Vou deixar uma boa noite para o Lauro, que ele deu uma boa noite para a gente no começo da live aqui. Espero não ter deixado vocês com muitas dúvidas, mas se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês, a gente vai entrar em contato com vocês, vocês podem ter certeza. Pode não ser no dia, mas assim que a gente vê os comentários, a gente já vem e já vai dar uma resposta. Agradecemos muito a presença de vocês. Na semana que vem, vocês vão contar só com a presença do Jefferson, mas na outra semana eu já estou de volta. Eu vou estar em viagem, mas vou estar acompanhando vocês também. Então, um beijo e um ótimo final de semana, uma ótima semana para vocês. Até quarta-feira que vem. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente. Todas as quartas-feiras nós temos aqui a nossa audiência acompanhando essas dicas, né, ao vivo. A você que também está assistindo depois gravada, o nosso objetivo é fazer lives curtas de até 30 minutos para que você possa assistir quantas vezes quiser. E se esse conteúdo ele foi relevante para você, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Talvez você tenha um amigo que está buscando, tem um objetivo de escrever um livro e não sabe que existem essas leis de incentivo à cultura, e você pode estar aí colaborando com esse colega, com essa pessoa conhecida, né? E, claro, não deixe de se inscrever no canal da nossa editora e de ativar o sininho para que você receba as notificações de todas as vezes que a gente está aqui ao vivo, trazendo dicas, insights do mundo literário e muitas vezes trazendo escritores para contar que realmente, na prática, como é que funciona toda a questão de uma produção de um livro, tá? Nas próximas semanas a gente vai estar aqui com escritores vindo na nossa editora, falando um pouquinho dessas questões também, tá bom, pessoal? No mais, eu quero desejar a vocês uma excelente semana de negócios e dizer que na próxima quarta-feira estarei aqui com vocês trazendo outra notícia, outras dicas, outros insights do mundo editorial. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.